TV Elas por Elas Formação está cheio de novidades. A cada semana um tema diferente será trabalhado em aulas ministradas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, nossas colaboradoras se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. Mas não é só isso. Como você já sabe, o objetivo do nosso programa é preparar e formar mulheres para a disputa política. Por isso, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TV PT. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. No TV Elas por Elas Formação desta quarta-feira, você vai conferir a aula Agroecologia e Combate aos Agrotóxicos, preparada por Iridiane Seibert, da Direção Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas. Olá, meu nome é Iridiane Seibert, Movimento de Mulheres Camponesas, um movimento feminista, autônomo de mulheres do campo e parte da Via Campesina. Eu estou aqui hoje para contribuir na discussão sobre agroecologia e também discutir um pouco, trazer alguns dados em relação aos agrotóxicos, mas também, principalmente, apresentar uma luta e uma construção que é a agroecologia como uma proposta realmente política, para a gente garantir a produção de alimentos e garantir também uma produção de alimentos saudável e em harmonia com o meio ambiente, eu sei que já houveram aulas, anteriores que trataram sobre o tema da terra no Brasil, a concentração da terra, o modelo de produção e de desenvolvimento que historicamente foi constituído no Brasil, que é o agronegócio, e o que isso significa para a população brasileira, para os povos do campo especialmente, mas também para a produção de alimentos, e como esse modelo, que foi e ainda é a aposta no Brasil, tanto do ponto de vista do governo, do Estado, mas inclusive também das elites brasileiras, nessa aposta dessa produção do agronegócio que prevê, produzir commodities, mercadorias para exportação, para geração de lucro e não a produção de alimentos, que geram alimento para o povo brasileiro e também para outros países, essa aposta desse agronegócio que tem uma forma e um modelo também de produção, que a gente chama de pacote tecnológico, um pacote tecnológico que tem várias itens, que fazem parte desse modelo de produção, que também tem muito na intencionalidade de gerar lucro para as grandes corporações que são produtoras desses itens, que fazem parte desse pacote, que tem um discurso hegemônico de que a única forma de produzir alimentos possível é a partir desse modelo tecnológico. E um desses itens, e que eu gostaria de trazer aqui, e a gente aprofundar um pouco inicialmente, antes da gente entrar na discussão de agroecologia, é a gente falar sobre os agrotóxicos,
Então, tem esse discurso e essa percepção de que só é possível produzir alimentos utilizando agrotóxicos, né? Utilizando herbicidas, fungicidas, pesticidas, das mais variadas formas, né, de agrotóxicos, de venenos, para garantir a produção de alimentos, né? Desde a década de 60, com a Revolução Verde e a implantação desse pacote tecnológico, mas a gente, nos últimos anos, e especialmente no último governo, a gente tem passado por um amplo processo de flexibilização e ampliação, e eu diria, inclusive, de promoção, né, da utilização ainda maior de agrotóxicos no campo e na produção do agronegócio, né, e o que tudo isso impacta, né, na vida das pessoas e no meio ambiente, né. Então, a gente teve aí, e tem tido, e está vivendo, inclusive, nesses últimos dias também, um processo de discussão de flexibilização da legislação brasileira no sentido de poder ampliar ou permitir uma maior utilização desses agrotóxicos, né? E nesse sentido, a gente tem chamado essa flexibilização do pacote do veneno, né? Então, já existia um PL, né, uma proposta de lei de 2002, que é o PL 6299, que está sendo discutido e atualizado, já está em discussão no Congresso, para ampliar essa flexibilização. Mas, para além dessa proposta e dessa discussão no Legislativo, o Executivo já vem realizando várias iniciativas que, na prática, já está colocando em funcionamento o que se prevê nesse PL, nesse pacote do veneno, né, que a gente está chamando, né, e aí, nesse sentido do que o governo, né, o Estado brasileiro já vem fazendo, o Executivo já vem fazendo na prática, eu queria trazer aqui alguns dados que exemplificam e que deixam muito nítido essa flexibilização que já está acontecendo nos órgãos do Estado, né? Desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência, o número de agrotóxicos registrados no Brasil bate recordes todos os anos. Em 2019, foram 474 novas substâncias. Em 2020, 493. Até o final de setembro de 2021, 411 novos ativos já haviam sido liberados para uso no país. Então, nos últimos 4 anos, no Brasil foram liberados mais de 2.000 novos ingredientes ativos para agrotóxicos, né? Então, isso é uma chuva de agrotóxicos, tanto no meio ambiente, quanto nos alimentos, quanto na mesa dos brasileiros e das brasileiras, né? Então, isso é uma das ações, né, que o governo tem feito nesses últimos anos. E aí, nesse sentido, várias substâncias, né, agrotóxicos que foram banidos em outros países pelo alto grau de nocividade à saúde humana, como o 2,4-D, glifosato, paraquat, né, foram permitida a manutenção da utilização desses agrotóxicos no Brasil, né, também como uma forma de seguir, né, utilizando esses agrotóxicos na produção agrícola, né, mas a gente sabe que há vários estudos, já várias pesquisas que já confirmam, né, o risco e a preocupação, né, que a gente tem que ter com o impacto à saúde humana desses agrotóxicos, né. Em relação a outras mudanças previstas nesse pacote, em relação à legislação, está também, né, uma mudança em relação à avaliação toxicológica do uso, né, desses agrotóxicos, ou seja, somente considerar um agrotóxico para não utilização quando se comprove que ele tem algum tipo de efeito agudo à saúde humana. Isso quer dizer o quê? Que ele causa morte imediata ou quase imediata. Qualquer outro tipo de sintoma ou qualquer outro tipo de efeito contra a saúde, que sejam problemas de saúde crônica, ou seja, que vão se agravando ao longo do tempo, não são considerados como pontos ou parâmetro para não permitir a liberação de determinado ingrediente ou determinado agrotóxico. Somente
quando e se esse agrotóxico causar morte imediata ou quase imediata, né? Então, imagina, existe uma série de outros problemas de saúde que esses agrotóxicos causam, que a longo prazo também podem levar à morte ou uma série de outras doenças. Outra discussão também foi a paralisação dos estudos, né, dos efeitos dos agrotóxicos nos alimentos, né, que é o PARA. Então, não fazer mais os estudos em relação à permanência de determinadas substâncias agrotóxicos nos alimentos, né? Uma outra coisa também que está prevista nesse pacote é a mudança em relação à política de informações, né? Então, também é nesse sentido de restringir, né, a informação, a propaganda sobre danos de agrotóxicos à saúde, informação sobre os componentes, né, dos agrotóxicos. Isso também é uma das questões, e outra, inclusive, é em relação aos receituários, né, agronômicos dos próprios agrotóxicos, também mudar um pouco a linguagem, dificultar a compreensão das pessoas que usam, né, esses agrotóxicos, e em alguns casos, inclusive, também eliminar algumas informações, retirar algumas informações sobre algumas consequências, ou algumas situações que podem ser provocadas pelo contato ou uso direto desses agrotóxicos, né? Então, também tem essa discussão, e uma outra discussão é em relação à ampliação, né, a permissão da pulverização aérea, que já é permitida, mas permitir que essa pulverização possa ser com uma distância menor do solo e uma distância menor também de áreas povoadas, né, cidades, bairros, casas, e isso também a gente sabe que tem um impacto grande, né, porque a pulverização aérea, ela não fica somente aonde o avião passa, mas esse veneno, ele se dispersa para vários outros lugares, né, sendo levado pelo vento, enfim, já teve, né, várias situações e vários casos, como a escola lá no Goiás, né, que foi afetada, que as crianças foram intoxicadas pela pulverização aérea, né. Quando nós mudamos aqui, era tudo pastagem, sabe? Mas a terra aqui era produtiva e eles mexiam com muito veneno. A gente levou 2 anos trabalhando em cima da terra, sem veneno, né? Para tirar o veneno da terra. A gente trabalhou 2 anos. Depois a gente continuamos trabalhando. Nós foi certificada, que nem eu tô falando para você, tem 16 anos que eu tenho a plantação, mas só tem 9 anos que eu sou certificada. Com 9 anos que eu fui aprovada que a terra não tinha veneno. E a gente trabalhou muito em cima disso aí. A gente produz aqui, fez todas as análises, né? Análise da água, análise de tudo aqui para ver se tinha ainda contaminação ou não. Como eu mexia com a horta, aí eu plantei vários pés de eucalipto, para modo de já proteger a minha horta. E a minha horta fica do lado de baixo. E desse lado de cima, onde eu plantei os eucaliptos, aí tem o pasto das vacas, né? Daí tinha um quadro de abacaxi, tem napiê, tem cana. Então, tudo essa área toda para proteger a minha horta. E o vizinho do lado de cima arrenda esse lote para plantar. Então, o arrendatário veio e fez aplicação de veneno 3 horas da tarde, no momento que tinha muito vento, e esse veneno espargiu toda a minha área do sítio ali, da área pastagem e da área que tinha o abacaxi e os eucaliptos. Como a minha horta é longe, não prejudicou nada, mas a pastagem minha dessecou tudo, o abacaxi meu morreu tudo, e daí a gente não sabia que podia prejudicar os animais. E daí, depois de 2 dias, já caiu a vaca e já não levantava mais. E eu chamei o veterinário para vir, para fazer o exame, para ver o que estaria acontecendo.
e ele me disse que a vaca tinha intoxicado porque comeu aquele capim que estava com veneno. Aí morreu 2 vacas minhas e morreu 80 cabeças de galinha. Então a gente ficou muito triste. Passou, aí a gente não quis arrumar, assim, brigar com o vizinho e tudo. A gente tinha conversado bem. Falemos para eles que eu mexia com a horta, que eu não queria que ninguém prejudicasse eu, que eu vivia era da horta. A minha família vive daqui da horta, então eu não queria que me prejudicasse mais. E aí, já para a gente ir finalizando essa parte dos agrotóxicos, eu queria trazer alguns dados, né, da permanência desses agrotóxicos nas plantas, no solo, e também a presença de agrotóxicos em alguns alimentos, né? Que acho que é bem importante, porque isso faz parte do dia a dia de muitas pessoas, esses alimentos, e a gente poder ter esse olhar também, né, nesse sentido. E aí, alguns dados, né, que dos agrotóxicos que são aplicados, 32%, né, dessa substância permanece nas plantas, né, 50% dessa substância permanece no solo, e permanece no solo por muitos e muitos anos, né, no processo de transição agroecológica, às vezes são necessários mais de 20, 40 anos para poder retirar as substâncias químicas de agrotóxicos que ficam nesses solos, né? 20% dessas substâncias aplicadas, elas não ficam na área exatamente aplicada, ou seja, pela chuva, pelo vento, essas partículas podem migrar para vários outros lugares muito distantes da onde foi aplicado esse veneno, e 50% dessas substâncias vão diretamente para os alimentos, vão para os produtos que são produzidos com a utilização desses agrotóxicos, né? E em relação aos alimentos, aí trazer aqui, né, de uma pesquisa também que demonstra, né, de produtos no supermercado, a porcentagem de agrotóxicos nesses produtos. E aí, o grande campeão nessa listagem é o pimentão, né, com 95% das amostragens com alta presença, né, de tóxicos. Depois o tomate com 68%, depois laranja com 49%, a uva com 47% e o alface com 45%, né? E tudo isso, obviamente, tem um impacto direto à saúde humana. É impossível imaginar, né, que a gente se alimentando ou tendo contato, ou pelo ar, ou pela água, a gente não se contamine ou não tenha algum tipo de efeito sobre a nossa saúde, né? Foi feito um estudo no Nordeste, nos estados do Nordeste, que demonstrou que em 10 anos foram notificados mais de 10 mil casos de pessoas intoxicadas por agrotóxicos, né? E dessas, 2.000 mortes, né? Relacionadas com o contato com o agrotóxico, né? Os casos também de suicídio, de doenças neurológicas ou respiratórias, principalmente com os produtores de fumo, né? E também estudos que têm, né, demonstrado como os agrotóxicos também estão relacionados com os casos de câncer, problemas reprodutivos, abortos, malformações fetais, diabetes, Alzheimer e outras doenças, né, que estão sendo pesquisadas, demonstrada essa relação, né, dos agrotóxicos com o aumento ou com a causa dessas doenças, né. E aí, trazido esses elementos sobre os agrotóxicos, pensar que, né, que eu falei lá no início, né, que tem um discurso muito hegemônico de que só é possível produzir a partir do uso de agrotóxicos e desse modelo e pacote tecnológico, a gente trazer a discussão de que isso não é verdade, que esse isso não é vendido, mas que é possível sim produzir alimentos de qualidade, diversificados e em quantidade suficiente para toda a população, sem utilizar esses agrotóxicos e esse pacote tecnológico, né? E essa discussão a gente faz e tem construído também já ao longo de mais de 4 décadas, que também vai para além de uma outra forma de produzir, que é a agroecologia, né?
A agroecologia é essa co-construção, né, coletiva entre os diferentes atores, atrizes, né, setores da sociedade que entendem, né, que é possível um outro paradigma de produção, de relação com a terra, de relação com o meio ambiente, de relação com as pessoas, né, uma outra forma, né, de uma cadeia alimentar mais justa, né, na comercialização, na produção, no consumo, né, então essa construção coletiva entre movimento político, entre povos e comunidades do campo, entre povos e trabalhadores da cidade, urbanos, entre a academia, né, uma academia obviamente comprometida com essa transformação social, né, e dentro da agroecologia eu queria fazer destaque para o papel das mulheres, né, entender as mulheres, né, nessa como protagonistas, né, protagonistas ou como atrizes, né, atores centrais, produzindo saberes e conhecimentos, multiplicando, né, e reproduzindo esses conhecimentos ao longo de gerações, produzindo, recuperando e multiplicando sementes crioulas, produzindo alimentos saudáveis, sabendo como utilizar esses alimentos, como utilizar essas plantas, né? Então, essa construção e essa produção cotidiana da agroecologia, mas também da construção política, então, trazer isso, né, como algo central, né, que por muitas vezes, ainda que as mulheres estejam presentes, acaba que quando vai se discutir a agroecologia enquanto proposta política, enquanto políticas públicas, ou enquanto construção a partir de um desenvolvimento intelectual, as mulheres acabam sendo invisibilizadas, acabam ficando em segundo plano. Eu acho que a gente vive hoje um momento muito complexo, né, muito grave no Brasil, além das diferentes crises que a gente enfrenta, mas uma delas é o Brasil voltar ao mapa da fome, né, o Brasil ter milhões de pessoas passando fome, ou com má alimentação, ou com uma alimentação de má qualidade, né, com o aumento dos preços dos alimentos, e a agroecologia é uma porta e é uma grande possibilidade, na nossa avaliação, é a única possibilidade das pessoas terem o direito, o acesso ao alimento, né, então, contribuir para o fim da fome a partir de uma produção agroecológica que produz alimentos, né, e não produz mercadorias, mas produz alimentos, e sobretudo alimentos de qualidade, né, alimentos que devem chegar à mesa de todos os trabalhadores, as trabalhadoras. É também a agroecologia que contribui, né, na manutenção das culturas, das tradições, né, da ancestralidade, da oralidade, dos conhecimentos, né, que foram construídos, elaborados, aperfeiçoados, né, ao longo do tempo, pelos povos do campo, né, é também a partir da agroecologia que a gente pode preservar a biodiversidade, né, as diferentes culturas, os diferentes alimentos, as diferentes plantas, né, como que a gente preserva essa biodiversidade, como que a gente também contribui, né, para uma resiliência do meio ambiente, uma preservação do meio ambiente, no sentido da gente evitar, né, essa ampliação das mudanças climáticas, né, e principalmente, né, a agroecologia também contribui para a gente preservar a água, para a gente produzir água, né, a partir, né, dessa relação mais harmônica com a natureza, a água também que cada vez mais escassa e cada vez também algo que é fundamental para a vida e que cada vez vai se tornando mais inacessível para muitas pessoas, né, água de qualidade, água que também é fundamental para a vida, né. E, para ir fechando, trazer algumas questões, né, que, obviamente, a gente encontra a agroecologia nesses lugares, mas não é suficiente, né? A gente precisa pensar em políticas públicas, em políticas de Estado que promovam, que planejem e que permitam, né, a ampliação desses processos de transição agroecológica, ou então a ampliação dos espaços onde já há produção agroecológica, né? A gente vinha há alguns anos construindo uma série de políticas, mas que essas políticas também foram desmontadas nos últimos 4, 5 anos, né? Então, a gente retomar essas políticas públicas, ampliar essas políticas públicas e constituir novas políticas públicas é fundamental, porque o próprio agronegócio
que se gosta, né, de se vangloriar de seus números, que todos os anos, inclusive esse ano novamente, tem dito, né, que a produção, sua safra vai ser recorde e que é o grande sustentador do Brasil, mas isso só acontece porque há grande investimento do Estado brasileiro para essa produção, né? Então, o Estado também pode e deve optar por um apoio à produção camponesa e agroecológica, né? Aí é fundamental, né, trazer políticas públicas de assistência técnica, extensão rural, voltadas para a agroecologia, políticas públicas de subsídio, né, para experiências e para a produção agroecológica, e aí tivemos várias políticas como Ecoforte, Terra Sol, os quintais produtivos, né, que foram constituídos nos últimos anos. Fundamental num país como o nosso, que tem uma desigualdade no acesso à terra enorme, que a gente tenha também e retome políticas como de reforma agrária, né, de assentamentos de famílias, de demarcação de terras indígenas, demarcação de terras quilombolas, né, porque só com a segurança do acesso à terra a gente consegue produzir alimentos, a gente consegue produzir e fazer agroecologia, né, e obviamente que todas essas políticas têm que ter um recorte e tem que ter uma perspectiva e tem que ter ações e recursos destinados às mulheres, né, como pensar políticas específicas nesses marcos, né, da promoção da agroecologia para a promoção do trabalho que as mulheres já realizam, né, para que elas acessem renda, para que elas também sejam visibilizadas e reconhecidas nessa produção agroecológica. Então, acho que em termos gerais, era um pouco isso que eu gostaria de apresentar hoje aqui para vocês sobre a agroecologia, né, onde ela está, como que a gente entende, qual é o papel dela nesse momento que a gente vive no Brasil e como que a gente pode promover, né, essa agroecologia a partir de políticas públicas, programas e projetos, porque a gente já realiza na prática, a gente já resiste, mas isso não é suficiente, né, a gente precisa do Estado também nesse sentido da promoção da agroecologia e principalmente a promoção da produção de alimentos. As mulheres sempre foram aquelas que se mantiveram mais resistentes, inclusive, nessa questão da produção do alimento saudável. Inclusive, quando veio a Revolução Verde, houve muito questionamento das mulheres não querer que se destruísse o pomar, o quintal ao redor de casa, porque era o espaço onde as mulheres tinham, além das suas frutíferas, a horta, o espaço das plantas medicinais, inclusive das flores, né? Mas que aos poucos a motosserra e o trator foram levando, né? E aquilo que o trator e a motosserra não levou, muitas vezes os próprios venenos, né, foram dizimando, né? Mas as mulheres mantiveram a sua resistência, uma aqui, outra lá. Algumas, sim, inclusive acabaram entrando no pacote, né? Pela pressão, né? Do sistema capitalista, que ele também é patriarcal e machista, né? Mas, mesmo assim, as mulheres que mantiveram mais forte essa resistência, e porque, assim, nos é dado culturalmente a tarefa de prover o alimento para a mesa da família, né? E nós hoje transformamos isso não numa questão assim de obrigação, mas como missão nós produzimos alimento primeiro para o nosso autossustento e depois do excedente também para poder vender para a classe trabalhadora, né? E para também as mulheres poderem ter algum pouco de renda para poder adquirir outras coisas que vão para além dos alimentos que necessitam, né? E aí nós temos um ditado que diz, não basta só não matar as formigas, mas tem que acabar também com a violência contra as mulheres, né? Então, nada se faz em forma de gavetas, né? Tudo é um conjunto, né? E a agroecologia, ela é um modo de vida e um projeto de sociedade, né?
escolher o PT, na verdade, é um processo bastante natural, né? Eu cresci com o Partido dos Trabalhadores dentro da minha casa, a partir do movimento sindical. Movimento esse, né, que o meu padrasto fazia parte, e fui crescendo, ouvindo as propostas, me identificando no movimento estudantil. Ouvi melhor, passei a entender melhor sobre política, sobre organização partidária, organização no movimento feminista, no movimento estudantil. A partir daí eu defini me filiar ao Partido dos Trabalhadores e me organizar internamente e fazer o debate de um projeto para a sociedade brasileira de uma forma geral, em especial para nós mulheres trabalhadoras. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas amanhã você confere a aula Políticas Públicas para as Mulheres do Campo, Florestas e Águas, preparada pela gestora pública Célia Watanabe. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.